E aqui comigo, para falar aqui na trilha amarela sobre talentos em tecnologia, construção do time da Optimum Supply, eu quero convidar a Joyce Ribeiro, que já estava interagindo com a gente lá no Telegram, trazendo para a gente esse tão importante assunto de talentos em tecnologia. Deixa eu dar um bom dia, quase boa tarde aqui, né, Joyce? Tudo bem com você? Bom dia, Léo, tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo, bom te ver por aqui, bom te receber, fique à vontade. Agora o show é seu, showtime. Obrigada, Léo. Vou compartilhar aqui minha tela. Vai lá. Nos encontramos aqui, colegas de suprimentos, nos encontramos no evento de RH. Exatamente, fico muito, muito feliz. Pronto. Acredito que já está tudo certo? Vamos lá, fica à vontade. Obrigada. Bom, agradeço também a live pelo convite de compartilhar um pouco da nossa jornada aqui de recrutamento e do processo de seleção, de construção do nosso time com vocês. Vai ser um prazer aqui estarmos juntos nesse final de manhã. Vou falar um pouquinho, para começar, sobre quem que é a Optimum Supply, né? Nós somos uma startup, iniciamos nossa operação no finalzinho de 2019 e nós trabalhamos para suprimentos, nós prestamos um serviço para suprimentos, desenvolvemos um software próprio nosso, com uma metodologia exclusiva para apoiar as organizações em compras especialmente complexas e estratégicas, né? Então, a presença do time de tecnologia para o desenvolvimento da nossa solução e para o sucesso da nossa empresa, ele é super crucial, né? Ele é fundamental da gente ter pessoas que estejam colaborando e criando esse produto junto com a gente, né? A gente iniciou a operação, como eu falei, no finalzinho de 2019, mas é lógico que a gente já vem desenvolvendo o software desde 2 anos antes disso, né? Então, a gente já vem nessa jornada de busca de pessoas do nosso time, né? E hoje a plataforma ela está na sua 4ª versão, então a gente também vem evoluindo com o produto e no conhecimento, né, de toda a tecnologia embarcada, né? O grande diferencial do nosso produto em relação a outras empresas aí que trabalham com plataformas de compras é a presença de uma objetividade na colocação de critérios ESG, né? Então a gente trabalha aí com essas compras que são complexas e estratégicas e a gente consegue aportar na nossa solução critérios socioambientais, de governança, né? Então, toda essa questão de processo, a gente aplica no nosso produto, e a gente fala muito sobre tomada de decisão, a gente aplica uma metodologia acadêmica de tomada de decisão no produto, que a gente também usa um pouco dentro de casa, né? Porque a gente está falando de compras, de selecionar o melhor fornecedor, e a gente consegue trazer um pouco disso também para como que a gente seleciona os melhores colaboradores, né? As melhores pessoas para trabalhar junto com a gente, né? Então, eu quero começar falando um pouquinho para vocês do nosso desafio, né, e do que a gente vivenciou em 2020, que foi um ano bem atípico para todo mundo. E quando a gente fala do setor de tecnologia, a gente viu no decorrer do ano um aquecimento enorme no mercado, algo assim, que já, né, o mercado de tecnologia ele já vinha se aquecendo e com a pandemia isso foi exponencial, né? Ele acabou potencializando muito esse crescimento, muitas vagas abertas, poucos profissionais qualificados no mercado, né? E a gente acabou sofrendo muito desse impacto ao longo do ano, né? E por que a gente acabou sofrendo muito desse impacto? Porque a gente acaba competindo com grandes empresas por um mesmo perfil profissional, né? Um mesmo engenheiro de software, programador, desenvolvedor, né? Líder técnico. E grandes empresas acabam oferecendo, né, benefícios que a gente não tem a mesma capacidade de oferecer, tanto financeiro quanto esses benefícios, entre aspas, um pouco mais acessórios, né, como seguros, né, de saúde, de vida, odontológico, né, academias, que são coisas que nós, como uma empresa pequena, ainda não temos, né, toda essa estrutura para oferecer esse mesmo nível de benefício. E também essa briga, né, no salário também é algo que a gente acaba não conseguindo, né, bater de frente com uma empresa grande que tem muito mais caixa, né? Então, só aí a gente já tem um desafio muito grande de estar no mesmo mar ali
com diversos tubarões e nós sendo um peixinho pequenininho, como a gente ilustrou aqui nessa imagem. Um ponto que daí a pandemia entrou muito forte é a questão desse igualou o home office, né? Um dos pontos fortes que empresas pequenas e mais flexíveis tinham, né, até 2019, era essa possibilidade de dar mais flexibilidade para o colaborador trabalhar em home office, que foi algo que acabou, com a pandemia, igualando todo mundo, porque as empresas grandes também foram para o home office, né? Então, a gente perdeu um pouco desse apelo ali da flexibilidade da jornada de trabalho, né? E um ponto que é muito crucial na atratividade, né, na busca por esses talentos, é o quanto que a nossa marca é conhecida no mercado, né? Nós ainda, né, não temos um nome, e então, dentro dos candidatos, né, que estão procurando emprego, quando tem uma oferta muito grande, que é o que a gente viu até no slide anterior, tantas manchetes aí falando do aquecimento do mercado, então, a nossa empresa não vai ser a primeira que ele vai procurar, porque a gente não tem esse nome. Então, a gente sofreu muito da dificuldade dessa busca, né? De não conseguir fazer um anúncio, por exemplo, de uma vaga e ter o mesmo retorno que uma empresa grande tem, né? Um outro ponto, e daí isso é muito crucial ali de uma empresa pequena, né, não só de tecnologia, de qualquer empresa que esteja, né, que tenha uma estrutura pequena, que esteja iniciando, é que o time é muito enxuto, né? Então, quando a gente tem um time muito enxuto, a gente precisa de profissionais que estejam ali muito dedicados e que tenham experiência de rodar sozinhos, né? Esse é até um ponto que a gente já está conseguindo trabalhar melhor esse ano do que em relação ao ano passado, por exemplo, de ter um colaborador que é mais iniciante, né, que esteja ali num processo de aprendizado, que colhe junto com um colaborador mais experiente e que consiga ir aprendendo, desenvolvendo junto com ele, mas a gente acabou se encontrando numa situação em 2020, com aquele aquecimento de mercado, que a gente perdeu colaboradores importantes, né, a gente acabou ficando com um time mais reduzido, tinha que repor, né, para a gente continuar desenvolvendo o produto, e a gente não conseguia pegar pessoas tão iniciantes, porque elas não dariam conta do recado no dia a dia, né? Então, a gente precisava de um nível de senioridade de pleno para sênior, né? A gente precisa dessa experiência, né? E, inclusive, a gente tem um fato que aconteceu em um dos nossos processos de recrutamento ano passado, que a gente executa um teste técnico, eu vou falar um pouquinho mais desse teste mais para frente. A gente executa um teste técnico, né, para os programadores, e a gente teve o feedback de um candidato que ele não conseguiu executar o teste, né, e daí ele deu um retorno para a gente, em vez dele, né, o que a maioria faz nem responde, né, e acaba seguindo o barco, mas ele retornou para a gente que ele tinha gostado da empresa, a gente também gostou dele numa entrevista inicial, mas que ele achou que ele não estava no nível de poder contribuir, porque ele não tinha conseguido desenvolver sozinho. E naquele momento, aquilo era verdade. A gente realmente não tinha como colocar ele no time, porque a gente não tinha recurso para dar atenção e desenvolvê-lo, né? Mesmo sendo um potencial, alguém que poderia trazer muito sucesso lá na frente. Então, acabou sendo uma limitação para a gente, principalmente em 2020, né? E daí, graças a Deus, como eu comentei agora, em 2021 a gente já está conseguindo trazer, né, níveis de senioridade diferentes na montagem da equipe. E também a gente não tem tanto espaço para uma contratação tentativa, né? O que seria esse tentativa? Uma contratação que eu não tenho nenhuma tem garantia, né? Mas que, vamos apostar nesse cara, talvez ele dê certo. Então, isso também é um movimento que, quando a gente tem muita vaga, uma empresa maior, a gente tem um pouco mais de espaço para isso. No nosso caso, no time enxuto, a gente não tinha tanto esse espaço. Então, todo o processo, né, toda pessoa que a gente traz para o time, ela tem que estar já muito bem delineada, assim, né, o processo dela. E foi um aprendizado que a gente foi sentindo também ao longo do ano. Para vocês terem ideia desse desafio, do que a gente enfrentou ao longo do ano, eu trouxe 2 extremos aqui de números, né, para a gente deixar isso bem objetivo. A gente executou um processo que foi lá no início da pandemia, tipo, né, março para abril, né, e a gente executou um outro processo em dezembro. Então, no início da pandemia,
teve até um efeito um pouco reverso, né? Que muita gente acabou, as empresas não sabiam muito bem o que aconteceu, muita gente acabou sendo demitida. Então, a gente lançou um processo seletivo nesse período, onde a gente teve uma atratividade boa, né? Então, a gente teve mais de 100 candidatos, né, que se interessaram pelo processo inicialmente, né, que entraram em contato, que foram para uma primeira fase, sendo que quando a gente fez um processo similar em dezembro, a gente teve 67% de queda desse número, né? Eu fui para 38 candidatos interessados no meu processo, por causa daqueles pontos que a gente comentou, né? A atratividade da marca, que é desconhecida, o mercado oferecendo muita coisa, e então a gente acaba não conseguindo, né, nessa peneira, nem trazer muitos candidatos, né? E essa queda, né, essa dificuldade, ela não é só na atração, né? Ao longo do processo também, né? E tanto que a principal queda que a gente sentiu foi nesse gráfico do meio, né? Nos candidatos que responderam uma primeira fase, uma primeira solicitação de mais informações, né, para entrevista assim do processo. No começo de 2020, a gente teve muito mais candidatos interessados em seguir nosso processo, em passar mais informação para a gente, do que no final de 2020, por causa dessa concorrência, né? Então, tem muito candidato que ele entra no processo e depois ele acaba não seguindo, não dando continuidade, e a gente indo muito mais atrás dos candidatos do que o contrário, né? E acaba refletindo também na quantidade de finalistas, né, que são aqueles candidatos que estão aptos a cumprir aquela função, e que daí a gente vai verificar ali um pouco mais no detalhe, né, qual que é a escolha. Lá no começo do ano, a gente teve 6 finalistas do processo para uma vaga, e no final do ano a gente teve 2 finalistas, né? Então, são números que ilustram muito bem a dificuldade que a gente passou ao longo de 2020, né, esse desafio dessa contratação, frente a esse aquecimento tão grande do mercado de tecnologia, ao momento atípico que a gente viveu com a pandemia, né? Que ainda estamos vivendo, mas que agora, com certeza, a gente já tem muito mais conhecimento de como lidar com isso, né? E a gente foi adquirindo, né, conhecimento ao longo do ano, e, né, um processo de aprendizado sempre contínuo. Então, qual foi o nosso plano de ação? Quais foram essas iniciativas que foram virando esse jogo, que trouxeram todos esses pontos ali que inicialmente são pontos negativos, como realmente oportunidades, e como que a gente focou para trazer valor para o nosso negócio, né, e trazer as pessoas engajadas, né? Então, acho que o primeiro ponto, assim, que é muito importante, não só aqui para recrutamento, para RH, mas quando a gente fala de qualquer melhoria de processo, e a gente tem que sempre se comunicar e trocar, né, com colegas, trocar experiências, trocar boas práticas. Então, a prática de benchmarking, ela foi muito, muito importante para a gente ir melhorando o nosso processo de contratação, né? E daí a gente fez o benchmark principalmente com 2 tipos de outras empresas, né, e de profissionais que trabalham em outras empresas. Outras startups, às vezes até em estágio mais inicial do que o nosso, né, mas que estavam passando por essa mesma dificuldade, então a gente trocava bastante, né, o que você está fazendo, que tipo de teste que você aplicou que deu certo, que não deu certo, que plataforma que você usou, né? Então a gente trocou bastante com startups iniciais, né, em estágio inicial, e falando de tecnologia principalmente, e a gente também trocou com empresas que são pequenas, porém muito mais maduras, empresas que já estão há 10 anos no mercado, tanto no mercado de tecnologia, mas às vezes também em outro mercado mais técnico, né, que a gente está falando de uma vaga técnica, e essa experiência de empresas que já passaram ali por muitos perrengues, né, nesse processo, são muito ricos para a gente ir aprimorando o nosso processo, encaixando o que serve, né, para o nosso dia a dia, né? Então, a gente usufruiu muito desses 2 métodos, né? Tanto empresas que estão ali no mesmo barco que a gente, né, na mesma dificuldade, quanto empresas que já estão um pouquinho mais à frente, mas que também têm essa característica do time enxuto, né? Que é diferente de eu conversar com uma empresa de 5.000 funcionários, né? Um outro ponto importante que a gente foi aprendendo foi
Para vagas técnicas, né, e especificamente falando de desenvolvedores, de programadores, usar plataformas que são específicas para a contratação desse público, né? Então, aqui eu coloquei no slide algumas plataformas que a gente usou, a Programator, a VUP, a Nerdim. A Programator acabou trazendo um resultado um pouco melhor, assim, perfis de candidatos mais adequados para o que a gente precisava. Essas plataformas, elas também ajudaram na escrita da vaga, sabe, na chamada da vaga, de como que a gente colocava de um jeito melhor para que os candidatos entendessem o que a gente precisava, né? E a gente percebeu que plataformas, às vezes, conceituadas do mercado, como o próprio LinkedIn, não funcionou tão bem, pelo menos no nosso caso, né, com uma marca ainda desconhecida, para trazer essas vagas técnicas. Então, a gente já teve sucesso no LinkedIn para recrutamento de vagas comerciais, né, por exemplo, de vagas mais administrativas, mas vagas técnicas, o LinkedIn não trouxe um bom match de resultados, não trouxe candidatos que eram o nosso público esperado, né? Então, a gente buscou essas plataformas específicas para este mundo dos desenvolvedores, dos programadores. A gente também tentou usar, né, falando de plataformas, fomos um pouco atrás de informação de Kenobi, de Gulp, e ainda não sentimos que a gente tinha o porte o suficiente para usar essas empresas, né? Então, elas acabaram também não sendo tão adequadas no nosso caso, né? E, falando, né, de o que você usa para divulgar, indicação continua sendo um dos carros-chefes, e a gente conseguiu já trazer pessoas boas também por indicação, né? E você acaba facilitando uma etapa do processo, né? Porque essa busca, essa geração da atratividade, ao meu ver, é uma das etapas mais longas ali dentro do processo seletivo. Bom, um outro ponto importante de aprendizado nosso foi o teste técnico. Então, como é uma vaga técnica, a gente precisa fazer um teste técnico, e a gente iniciou a nossa história fazendo testes que acabavam sendo muito longos, que até talvez por a gente não saber fazer diferente naquela época inicial, né? Então, a gente pedia testes que exigiam uma dedicação muito grande de um potencial candidato, né? Não é nem ainda da pessoa do finalista, porque é uma fase antes do finalista, né? O teste técnico. E a gente fez testes que exigiam uma dedicação muito grande. O que acontecia? Primeiro, muitos candidatos acabam já, então, saindo fora do processo quando eles veem a dedicação que o teste vai exigir. E outro, mesmo os que executam o teste, acabam ficando com uma expectativa muito grande, porque eles já se dedicaram muito à empresa dentro do processo, né? E então a gente foi vendo que, com o aquecimento do mercado, isso não funcionava mais. A gente não estava conseguindo esse retorno dos candidatos, né? E a gente foi simplificando esse teste, conseguindo pegar pontos-chave que a gente conseguia realmente distinguir os candidatos através do teste, mas que fosse algo que eles pudessem executar de forma mais rápida e que a gente pudesse corrigir, né, entender o raciocínio dele também de forma mais rápida, né, trazendo maior agilidade em todo o processo, né? Então, esse foi um ponto também bem importante ao longo das etapas, né? Acho que ao longo das etapas o mais importante que a gente modificou durante esses aprendizados com o aquecimento do mercado, que é fazer os testes específicos do nosso negócio, mais simples e focados, onde a gente já consiga ter uma leitura prévia do candidato. Inclusive, até lembrei de uma outra caso aqui de candidatos que já deram, né, esse feedback para a gente também. Então, essa troca do feedback com os próprios candidatos também é muito importante, né, para a gente entender o quanto que a gente está acertando e errando no processo. Outro ponto de aprendizado e de ação que a gente tomou ao longo de 2020 foi a inclusão dos incentivos de longo prazo, que a gente chama de LP, né? Então, isso serviu tanto para gerar uma maior atratividade na busca dos talentos, né? Porque lembrando que eu não tenho uma atratividade salarial muito grande,
né, não consigo pagar ali no topo do mercado, eu preciso engajar o colaborador de outros meios. Então, a gente trouxe um variável em número de salários que o colaborador ele vai ganhar crescendo junto com a empresa. Né? Então, basicamente, esse incentivo de longo prazo, ele tem o direcionamento né, ele é variável. Ele cresce conforme o colaborador também cresce com a empresa pelo tempo de casa, então eles também só vale depois de 1 ano de tempo de casa, e é conforme a margem que a empresa tem. Né? Então, se a empresa ganha, todo mundo ganha, é uma espécie de uma divisão de lucros. Né? E com isso a gente trabalha não só uma atratividade, mas também a retenção, porque o turnover também é muito, muito comum nesse mercado, né? Dos desenvolvedores trocarem de empresa. Então, esse é um outro ponto que gerou uma robustez no nosso processo, que é um ponto positivo. Né? E a gente começou a olhar os potenciais do que a gente tinha como empresa pequena e gerar a atratividade da empresa. Já que eu ainda não tenho um nome, o que eu tenho de muito bacana e como que eu vou trazer candidatos que se identifiquem com isso que eu tenho de bacana. Né? E no nosso caso, é o ponto da inovação e da robustez técnica, da metodologia que a gente usa na nossa solução. Né? Então, nós temos mestres e doutores na nossa equipe, a gente tem um peso acadêmico muito grande, isso faz parte da história da nossa empresa, porque o que a gente fez no nosso business é aplicar uma metodologia que é acadêmica dentro de uma solução para o mercado. Né? Então, a gente faz essa ponte e a gente começou a verificar que os candidatos que vêm para a gente também têm esse olhar, né? Eles se atraem por isso. Então, essa é uma oportunidade para eles e é um ambiente onde eles conseguem se desenvolver nesse aspecto. Né? Por exemplo, um dos nossos engenheiros de software, a gente contratou ele quando ele tinha acabado de finalizar o mestrado e ele estava iniciando o doutorado. E ele conversou com a gente na entrevista sobre isso, que ele estava iniciando o doutorado e talvez para muitas empresas isso seja um motivo de um não go com aquele candidato, porque a gente sabe a dedicação que um doutorado precisa ter. E no nosso caso, a gente vê isso como muito positivo e a gente quer apoiá-lo para que ele consiga estudar e trabalhar, né? E dar as ferramentas para que ele consiga se desenvolver nesse sentido, porque a gente entende que ele vai ser mais feliz e mais completo nesse sentido, né? Então, a gente tem esse ambiente, esse é um ponto forte que a gente tem na empresa. Já outra pessoa da nossa equipe, que é inclusive o nosso líder técnico, que é a pessoa que tem mais conhecimento técnico mesmo das ferramentas que a gente utiliza, ele está fazendo um curso de biologia, né? Então, poxa, ele se interessa por isso, ele acha bacana, não precisa estar totalmente relacionado, e a gente apoia esse tipo de decisão e a gente conversa sobre isso já nas entrevistas, no processo seletivo, né? De pegando isso. Né? E daí, então, a gente vai transformando esses desafios em fortalezas de que a gente usa como arma por ser uma empresa pequena. Né? As nossas entrevistas, elas conseguem ser mais pessoais, elas conseguem ser mais rápidas, né, em prazos, porque a gente... Né, vocês viram no gráfico, quando a gente atrai bastante candidato, a gente atrai 100 e poucos candidatos. A gente não atrai 10, 20 mil candidatos como grandes empresas. Então, a gente consegue estar mais próximo dessa quantidade de candidatos, consegue entrevistar um pouco mais de gente, né? Uma das coisas que a gente fez quando a gente enfrentou lá no final do ano uma atratividade muito baixa, tipo, vamos tentar conversar com todos eles, né? Porque é um número que a gente consegue conversar com todos eles, então vamos conversar com todos eles para entender e para a gente ir pegando esse feedback do processo também. Né? A gente consegue entregar um processo mais rápido porque a gente tem menos etapas, né? Então, eu não tenho que passar por uma hierarquia de 8 níveis da empresa e diversas áreas, é tudo um pouco, né, mais próximo, então o processo inteiro fica mais rápido, isso é uma vantagem, né? Principalmente nesse momento de aquecimento de mercado, onde os candidatos estão recebendo muita oferta, eles veem muita movimentação e a gente consegue dar respostas rápidas. Né? E eu acho que o principal é esse engajamento pelos valores e pela flexibilidade, pela nossa cultura que a gente está formando juntos. Né? Então, a gente abre uma possibilidade de criação que
esses colaboradores poderiam não ter numa empresa mais estruturada, porque a gente está criando essa estrutura agora, né? Então, nós somos muito abertos em relação a isso, é algo que também transparece na entrevista, e eles conseguem ver que ativamente eles estão construindo um novo produto, né? A gente está construindo uma casa lá do chão, né? Tirando um produto do zero. E isso é muito motivador para alguns candidatos, né? Tem outros que não têm tanto esse perfil e acabam não se adequando tanto no nosso processo. E a gente, durante o processo, vai sentindo o quanto que isso é importante para a pessoa e isso vira uma fortaleza. Então, as pessoas que têm mais esse propósito empreendedor, né? Esse sentimento ali de dono e de querer construir alguma coisa que ele tem uma relevância grande, também se identificam mais com o nosso processo, né? Isso acaba, acho que o grande aprendizado aí foi a gente transformar a utilização disso, né? A gente conseguir trazer isso mais à tona e trazer desde do processo seletivo, porque quando a gente vai falar agora de resultados, os resultados, na verdade, é o depois do processo, é o dia a dia da empresa. E quando eu estou falando de resultados, eu quero ter plantado ali no recrutamento e colher no dia a dia esses colaboradores engajados e motivados e de acordo com o nosso perfil, né? Então, o principal ponto, né, que é um pouco mais intangível, mas que rodeia tudo isso, é a identificação dos valores do candidato e que ele esteja engajado com os valores da empresa. Eu gosto muito dessa figura que a gente colocou aqui no slide, porque a empresa ela é formada de pessoas. E quando a gente fala de um time pequeno, né, a sobreposição das bolinhas ela tem que ser quase que inteira, porque todo mundo que está lá faz uma diferença muito grande, né? É todo mundo muito, muito essencial ali para o funcionamento da empresa. Numa empresa grande, se você tem uma ou outra pessoa que está um pouquinho mais deslocada, mas a maioria ainda está dentro, você vai para frente. Numa empresa pequena, se eu tenho um time de 10 e um está fora, é 10%, né? Então, isso acaba sendo muito significativo. Então, o grande propósito do processo de recrutamento é conseguir identificar esses valores, se estão de acordo com os valores da empresa, com os valores do candidato, o que ele quer, o que ele quer para o futuro dele, como que ele enxerga, como que ele quer crescer, né? E deixar muito transparente, que é o segundo ponto, também as limitações, né? Da gente estar sempre em linha com a nossa fase de desenvolvimento. Isso não significa que a gente não almeje mais, né? Ou que a meta seja pequena. Não, a meta é grande, mas a gente tem que ter o pé no chão do caminho que a gente está agora e tem que passar um sentimento real para o candidato, para ele não se frustrar no primeiro mês, depois de trabalho, né? Inclusive, aconteceu da gente fechar com um candidato no momento que a gente estava precisando muito. Era uma pessoa super bacana, né? Continua sendo, é uma pessoa super bacana, e a gente sentiu ali no processo que a gente tentou fazer aquela contratação tentativa, né? Vamos fazer uma aposta, né? Vamos contratar e vamos ver como é que ele se sai. E ele acabou ficando um mês com a gente, porque a gente sentia que ele não estava no mesmo momento, né? Ele não estava querendo tanto que a empresa podia oferecer de melhor para ele naquele momento, né? Então, a gente foi aprimorando isso, e continuamos aprimorando isso nos nossos processos, e tentando passar para o candidato uma transparência muito grande no momento da entrevista para o que ele vai encontrar lá na frente. Porque você pode perder o candidato naquele momento, mas perder o candidato naquele momento é mais barato em todos os sentidos, né? Em recurso de tempo, em recurso financeiro, né? Do que perder o candidato 2, 3 meses depois, né? Então, a gente investe ali de realmente tentar fazer esse contato com o candidato para identificar esse ponto, né? E daí um ponto de sucesso disso, né, também decorrente, é o reconhecimento de todo o time, né? E o colaborador, ele se sente reconhecido, ele acaba retendo mais, né? Daí a gente entra num looping positivo. E a gente está criando, né? O que a gente vê hoje no time é que a gente está criando não só o nosso produto, né? Não é só um software, não é só uma ferramenta, mas a gente também está criando a nossa cultura organizacional.
Então, é muito bacana ver todo o desenvolvimento do time criando essa cultura, né? As atitudes que a gente tem moldando quais são esses valores da empresa, né? Qual que é o nosso ambiente, qual que é o nosso clima, né? Qual é a maneira que a gente se comunica. Tem muitos erros e acertos aí, e todo mundo é muito parte disso, né? Então, essa é uma oportunidade de um momento do início da história de uma empresa que quem valoriza isso tá mais feliz com a gente, né? Do que se você está querendo já alguma coisa mais estruturada, ou desafios diferentes, né? Que você sempre vai ter desafios, né? Mas eles vão acabar sendo diferentes a cada estágio, né? Então, acho que a identificação desse propósito lá no processo seletivo é o ponto-chave para a gente ter sucesso depois na empresa, né? Mas não que isso seja fácil, por isso que a gente tem aí as contrapartidas, e a gente fala muito disso quando a gente fala de tomada de decisão, são os trade-offs, né? Então, para eu atingir um objetivo maior, eu tenho que abrir mão de outros objetivos que a gente também gostaria. Eu gostaria de fazer o processo todo rapidamente, sem muito esforço? É lógico que eu gostaria, mas isso, né, não existe, porque eu quero tentar identificar as pessoas que tenham esse engajamento, né? Então, os dois principais pontos de contrapartida que a gente tem no processo é o tempo elevado da busca, né, da atração pelos candidatos, né, dentro do perfil desejado. Então, a gente pode abrir um processo e não achar exatamente a pessoa que a gente está procurando, e ele tem que se alongar, né, acaba ficando mais tempo. E a dedicação que o time atual também tem que ter nesse processo, né? Então, todo mundo do time acaba se envolvendo muito com a contratação. Mesmo os pares de um candidato novo, né, falando do desenvolvedor, porque eles vão elaborar um teste para o candidato, eles vão pensar nisso também. Se eu fosse o candidato, que tipo de teste que eu ia querer receber, com todos esses aprendizados do teste técnico. Então, isso acaba exigindo bastante do nosso time hoje, né? Tanto em tempo de entrevista, quanto nesse tempo de planejamento de elaboração. Acaba sendo uma contrapartida, mas a gente acredita que é um tempo que acaba sendo bem investido, porque a gente vai ter um time de longo prazo ali depois, né, criando toda essa cultura junto com a gente, né? Bom, trouxe aqui para vocês um compartilhamento do nosso manifesto, né? Esse manifesto a gente criou junto num evento de time no ano passado. Ele é um guia que orienta as nossas ações e de qual é a nossa conduta e da nossa abertura no dia a dia, né? Um pouco do que eu já vim falando aqui um pouco para vocês durante a apresentação. A gente valoriza o conhecimento, a competência técnica, a gente quer aplicar a ciência na prática, e a gente tem um foco muito grande para a experiência do cliente, né? A tudo que a gente se dedica, a gente faz com total comprometimento e excelência. Esse também é um outro ponto importante do time, buscando sempre evolução constante. A gente valoriza a inovação, valoriza aprendizado, somos motivados pelos desafios, resilientes para superá-los. A gente tem um espaço aberto para colaboração, e a gente age com integridade, com autenticidade, respeito e transparência, né? E para fechar, eu trago aqui alguns registros de eventos que a gente executou. Essa foto presencial a gente quer repetir ainda. Ela é do finalzinho de 2019, foi o último encontro presencial que a gente fez antes da pandemia, né? Um outro ponto também é que a gente já fazia home office desde antes, então a gente tem pessoas em várias localidades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A gente acaba trabalhando muito bem no online, mas de vez em quando a gente gosta de se encontrar presencialmente, né? E aqui alguns registros de reuniões online que a gente fez, né? Então, agradeço a atenção de vocês, fico à disposição para trocas, né? Falei um pouco de benchmarking, é um prazer trocar experiências e poder contar um pouquinho da nossa, aprender com a experiência de todo mundo também. Então, deixo meu telefone, meu e-mail, meu LinkedIn, para a gente se conectar e continuar esse papo. Obrigada. Legal, Joyce, bom demais, bom demais. E fechar
com duas das minhas paixões, né? Supply chain e gestão de pessoas, e ver que tem outras pessoas também engajadas e imbuídas em desenvolver essas duas áreas em parceria. E eu vejo como é difícil empreender no Brasil, ainda mais, né, na situação que a gente está, e também atrair pessoas para as nossas empresas ainda com sonhos, né, com sonhos de empreender no Brasil. Tantos são os desafios, e vendo vocês aí galgando cada vez mais oportunidades no mercado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela empresa, pela Optimum Supply e pela sua palestra aqui com a gente. Espero poder contar com você no próximo fórum. Obrigada, Léo.